Feliz no possível. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Feliz no Possível, um podcast para te lembrar de tentar ser feliz em meio às complexidades da vida. Meu nome é Amanda Barros, eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts. Eu tô muito feliz de fazer esse último episódio do ano, porque eu sinto que eu gastei um tempo com carinho assim pensando nas coisas para trazer para esse episódio. E eu acho que ele pode ser bem gostoso. Eu espero, pelo menos. Bem, antes de falar do tema do episódio, vou contar como eu tô vestida, porque hoje eu estou prática. Eu saí um pouquinho de casa antes de gravar esse episódio, então eu estou com um vestido azul, que ele é todo bordado, inclusive comprei ele num brechó. Foi um achado lindo, maravilhoso. Com o cabelo preso pra cima, como quase sempre, e obviamente descalça. Ai, é muito bom ficar confortável na própria pele, né? E eu sinto que essa roupa me traz isso. Vamos para o tema deste episódio. Eu não sei vocês, mas agora em dezembro começou a aparecer um monte de post pra mim do tipo, o que ainda dá tempo de fazer esse ano? Que você faz pra terminar o ano bem? Várias coisas assim, meio num desespero de final de ano e é como se eu tivesse que salvar o ano e fazer várias coisas em dezembro. E eu não sei vocês, mas eu tô no mood de, gente, acabou. O ano já foi, praticamente, sabe? Assim, entreguei, sabe? Meio aquele meme de quarta-feira, meio-dia, a semana acabou. É quase isso. Eu tô bem nesse mood, assim, tipo, dezembro. Não sei se é a melhor hora pra começar qualquer coisa, assim, sabe? Não vamos inventar roda, vamos respirar um pouco. Não sei vocês, mas pra mim esse ano foi tão intenso. Eu sinto que ele passou muito rápido, muito rápido. Mas ao mesmo tempo eu consegui aproveitar vários momentos dele, assim. E aí eu decidi trazer para esse episódio uma pergunta que é o que você aprendeu esse ano? Esse ano eu vi uma palestra da Viola Davis e eu acho que eu já comentei dela em algum dos episódios aqui. E uma das coisas que ela fala nessa palestra, em algumas outras que ela dá, mas enfim, nessa em específico, que me marcou, foi que ela aprendeu com o tempo a não ser tão avessa aos erros. E ela enxerga o erro da seguinte forma: quando eu vou tentar uma coisa nova, ou eu acerto ou eu aprendo. Então, se algo não vai como eu esperava, eu aprendo. Eu sei que não é uma forma fácil de enxergar, sabe? Porque eu acho que também não é a nossa forma intuitiva de olhar para as coisas. Eu acho que a gente está muito mais acostumado em dividir em caixinhas de ou é certo ou é errado, e se é errado eu falhei e acabou. Mas eu acho que é muito mais interessante se a gente olha nesse aspecto de ou eu aprendi, né? Assim, ou deu certo, ou eu aprendi, sabe? Se não deu certo, pelo menos eu já sei um caminho para não fazer no futuro. E é melhor do que me culpar de ter tentado, porque é muito difícil tentar as coisas. E aí, o que eu decidi trazer nesse episódio foram aprendizados que eu tive ao longo do ano de 2025 e que eu acho que podem ser legais para vocês. Eu fiz uma listinha, mas eu sinto que conforme eu for falando, talvez eu lembre de algumas coisas. E aí eu vou começar por um que inclusive não tá na lista, mas que eu acho que é importante, que é não tenha medo de passar pelo luto. No começo desse ano, em abril, eu perdi a minha avó paterna. Ela já estava doente, acho que ela acabou preparando um pouco a nossa família para esse momento, mas de qualquer forma, perder uma pessoa, ter um ente querido falecendo é muito difícil. Só é passar pelo processo do luto. Infelizmente, né, minha avó não é a primeira pessoa próxima a mim que eu perco, que falece. E eu lembro que quando isso aconteceu com o meu avô, eu sentia que eu tinha que ser muito forte pra estar ali pela minha avó, pra meio que apoiar algumas pessoas da família que estavam sentindo muito. E eu senti que naquele momento eu não precisava sentir tanto ali, porque eu precisava mais apoiar do que sentir. E com o momento da minha avó foi diferente, porque eu tive mais apoio, assim, principalmente do meu namorado nesse momento. Então eu senti que eu não necessariamente precisava ser forte, mas que eu poderia sentir. Eu poderia sofrer, sabe? Deixar o sentimento vir. E por mais difícil que isso seja, é importante que a gente passe pelas fases do luto para conseguir continuar a viver, sabe? E aí eu entendo que um dos aprendizados que eu percebi esse ano é quanto que é importante que a gente passe por esses momentos que a vida pede que a gente passe, né? Não ignorar o que a gente tá sentindo, mas sentir de verdade o que tá acontecendo, e saber que os sentimentos eles vêm, eu vou sentir e eles vão passar.
Então, acho que talvez o aprendizado seja não ter medo de sentir o que eu tô sentindo, porque ignorando ou não, eu vou sentir do mesmo jeito. Então é melhor que eu pare e olhe pra esse sentimento, dê nome, dê forma e fale, ok, é você que tá aqui me fazendo companhia, então vamos junto. Deixa eu entender o que tá acontecendo, porque é melhor do que ignorar e tentar seguir sem isso. O próximo aprendizado foi uma das coisas que eu comentei em um dos episódios aqui, mas que depois, em conversas no mundo real, eu percebi que marcaram outras pessoas e que foi uma descoberta importante pra mim, então acho que vale a pena relembrar, que é quando a gente fala de hobbies, você não precisa ser bom. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser incrível, você pode só fazer. Esse ano pra mim foi um dos anos em que eu mais tentei coisas novas, assim, de hobbies, né? Eu costurei bastante, eu comecei a pintar com aquarela, eu fiz umas coisas de lettering, eu criei o podcast, enfim, testei várias coisas diferentes. Eu sou muito fã de fazer coisas que não necessariamente sejam produtivas com o tempo de vida que você tem. E eu acho que é importante que a gente se lembre que você realmente não precisa ser produtivo. Consequentemente, você também não precisa ser perfeito. Você não precisa entregar muito, você não precisa, sabe, fazer tudo com perfeição para algo que é para você relaxar, para dar um espaço para sua cabeça simplesmente viver, simplesmente fazer outra coisa, estar presente de uma forma diferente. Outro aprendizado que eu tive é de que não existe idade ou momento perfeito para começar alguma coisa. Se você quer começar alguma coisa e às vezes você fica criando, não necessariamente empecilhos, mas sabe, algumas regras que só existem na sua cabeça, já eu só vou fazer isso quando eu tiver tal coisa, ou nossa, se eu tivesse feito isso há um ano atrás, eu ia estar em outro momento. Eu acho que o negócio é que às vezes a gente só precisa ter aqueles poucos segundos de coragem e tentar, sabe? E começar e arriscar e vai com medo mesmo. Porque é isso, assim, a vida não vai esperar que você se sinta 100% pronto para viver algumas coisas. Às vezes você vai ter que ir com medo e com uma certa insegurança, é, mas sabendo do que você é capaz. Eu ouvi uma coisa hoje em uma das reuniões do trabalho que eu achei muito bonita, que é importante, e uma das líderes do trabalho comentou que era importante a gente saber o que a gente levava para mesa, assim, né? Que era mais no sentido de quem eu sou, o que eu consigo entregar, qual é o impacto do meu trabalho, quando eu participo de alguma entrega, de algum projeto, enfim. E eu acho que na vida também cabe isso. Quando a gente vai tentar alguma coisa nova, por exemplo, e a gente tá inseguro, eu acho que é importante a gente parar pra lembrar o nosso tamanho de um jeito muito carinhoso. Lembrar tudo que você já fez, tudo que você já passou, tudo que você já conquistou. Poxa vida, você deve ter feito muita coisa pra continuar vivo e bem até agora. Então, às vezes, vale a pena você parar pra olhar pra isso e falar, cara, eu já passei por coisas talvez tão desafiadoras ou próximas desse desafio aqui antes. Eu consigo. Eu consigo. Ser essa pessoa também de suporte, sabe? Eu acho que é importante e conecta com outro aprendizado que eu percebi que um dos livros que eu comentei em vários episódios aqui. Eu acho que talvez esse episódio seja com mais referências aleatórias e soltos possível, mas o livro se chama Autocompaixão. E uma das coisas que eu aprendi e ainda estou nesse processo de me desenvolver nesse aspecto é a importância da gente ter consciência da forma em que a gente conversa com a gente mesmo, na nossa cabeça, e também pensar em como a gente pode conversar com ter essa conversa interna de uma forma mais saudável. Esse ano eu descobri, assim, eu já suspeitava, né, anos de terapia, que eu não sou muito gentil comigo mesma na minha cabeça, e esse ano eu realmente tenho tentado ser. Então, quando eu me vejo falando coisas pra mim que eu com certeza não falaria pra alguém que eu amo, aí eu meio que refraseio pra não falar pra mim também, porque não é justo. Não é algo interessante, sabe? Eu acho que a nossa cabeça, ela tem que ser gostosa de viver pra gente, porque no final é a gente que habita lá. Então é importante que a gente também tente ser intencional em como essas conversas acontecem aqui dentro da nossa mente, para que realmente seja um espaço mais confortável. Eu ouvi uma frase na semana passada, que foi em um dos episódios do Chá de Coragem da Elisama Santos, e que eu até escrevi no meu caderninho, que eu escrevo só coisas do podcast ou que, enfim, me animam, me motivam para escrever o podcast. E essa frase foi: A vida é de brincar.
E era o momento que eles estavam falando que era importante que a gente não se leve tão a sério. E eu amo pensar nisso, porque eu acho que às vezes na nossa vida a gente realmente precisa ser sério, precisa se levar a sério, precisa, não sei, se posicionar de alguma forma, sabe? Tem momentos em que a gente realmente precisa ser sério. Mas eu entendo que na maior parte do tempo, ou em boa parte do tempo da nossa vida, dá pra considerar que a vida é de brincar. Que a vida pode te permitir testar coisas, que você pode não saber coisas e que você pode aprender coisas novas. E tá tudo bem. Eu acho muito bonito parar pra pensar nisso, porque eu acho que traz uma certa naturalidade pra viver, sabe? Eu sinto que às vezes a gente vive num ambiente que ele não é tão propício a tentar coisas novas ou a brincadeiras, sabe? Parece que uma vez que você vira adulto, você vira mais sério. E eu não acho que isso necessariamente isso acontecer. Eu acho que você pode ser uma pessoa adulta e ao mesmo tempo ser divertida. E ao mesmo tempo aproveitar a vida. Ao mesmo tempo gastar seu tempo de vida com o que você entende que é importante pra você. E aí eu acho que vai pro meu próximo aprendizado, que é uma frase que eu vi num vídeo do Drauzio Varela. E que depois que eu vi, nunca mais saiu da minha cabeça. E que quando eu fico com preguiça ou quando tá difícil de organizar para fazer exercício durante a semana, essa frase vem na minha cabeça que é para me motivar de conseguir esse tempo, que é: se você não tem 30 minutos para fazer exercício, você está vivendo errado. Simples assim. E o aprendizado que eu tirei dessa perspectiva e que foi algo que eu realmente aprendi ao longo desse ano é que você precisa separar tempo para movimentar seu corpo. Não é fácil. Eu acho que às vezes tem rotinas que tem momentos da vida em que tá muito difícil, pode ser desafiador você conseguir esse tempo. Mas assim que for possível, separe um espaço para estar você e o seu corpo fazendo algo que você goste. E vira e mexe eu converso com algumas pessoas e falo: "Ah, eu não gosto de academia, eu não gosto de tal coisa". E a minha resposta é sempre muito parecida, que é: tem um universo de esportes que você pode tentar. Juro, tem muitas coisas. Eu acho que se eu fosse tipo bom vivant, assim, sabe, herdeiro, de nossa, nasci, não preciso me preocupar com trabalho nem nada, eu acho que eu ia ser o tipo de pessoa que testa tudo quanto é exercício no mundo. Porque eu acho que movimentar o corpo é muito legal. Muito legal. E aí a minha dica aqui é: tente achar algum exercício que você goste. Eu vou jogar aqui uma lista de coisas que eu gosto de fazer. Vai que alguma delas te inspire. Coisas que eu já tentei, enfim. Temos caminhada, corrida, natação, hidroginástica, aulas de dança. Você pode fazer jump também, que tem aquelas caminhas pequenas, sabe? Que tem na academia. Pilates, yoga, alongamento. Você pode fazer aula de bicicleta. E essas são só coisas rápidas que surgiram na minha cabeça, mas tem coisas diferentes, tipo polidense. Enfim, tem um universo de coisas que você pode fazer com seu corpo. Mas é importante que você separe espaço na agenda para que isso aconteça. Porque isso é importante para você, é importante para o seu corpo, mas principalmente é importante para sua mente. Eu realmente percebo o quanto eu fico melhor em uma semana em que, mesmo que aconteçam muitas coisas e que eu esteja, sei lá, que tem vários gatilhos diferentes ali para o estresse, vários momentos diferentes de desafio. Se eu estiver fazendo meus exercícios com frequência, eu sei que eu vou lidar melhor com isso. A minha mente vai estar melhor, meu corpo vai estar melhor. É, E aí o que eu aprendi foi, eu fiz um desafio comigo mesma, que durou mais ou menos uns 3 meses, em que todas as semanas durante esse desafio eu ia fazer exercício 3 vezes por semana. E aí eu calculava na agenda, tipo, vai começar a semana, então eu vou fazer exercício terça, quinta e sexta, por exemplo. Mas eu sempre planejava esses dias e via os horários em que eu ia fazer, até para reservar a agenda. E aí, sei lá, surgiu alguma coisa que eu não ia conseguir fazer exercício naquele dia que eu tinha programado. Então eu vou reprogramar, vou separar um outro espaço. Mas eu percebo que isso me fez muito bem, de realmente ter esse espaço planejado na agenda para fazer exercício. E eu acho que esse foi o aprendizado, de se a gente não separa espaço, a gente não se planeja, isso não acontece. E aí fica mais difícil. Eu tô listando uma série de aprendizados e eu não sei em que número eu tô. Nem tô tentando contar. Mas eu vou pro próximo agora, que acaba conectando com esse anterior de vocês planejar. Mas que é, desde o ano passado, eu tô fazendo acompanhamento com uma nutricionista que é maravilhosa, que inclusive a gente fez um evento em conjunto um tempo atrás, eu até comentei aqui que ela chama Jaque, ela é um amor.
E o que eu mais gosto é a abordagem dela, porque ela é uma nutricionista comportamental. Depois vocês podem procurar um pouco mais sobre isso. Eu talvez faça um exercício, um podcast só sobre esse tema, porque eu percebo que me fez muito bem mentalmente. Então, em algum momento, eu acho que ela vai ser convidada para esse espaço. Mas o meu aprendizado desse ano é que comer bem dá trabalho, mas é muito bom e compensa. O que que acontece? Esse ano eu passei por muitas mudanças, né? Uma delas foi voltar a morar sozinha. Eu já tinha morado sozinha antes, mas agora eu moro sozinha num apartamento que é meu. Isso foi uma mega conquista pra mim. E aí, nesse processo de morar sozinha, eu tive que reolhar, assim, né? Planejar o que que eu compro, quando eu vou no mercado, quando eu vou na feira, que tipo de coisa eu gosto de comer, como que eu planejo meu almoço, café da manhã, janta, enfim. Tudo isso dá um certo trabalho. Mas é muito gostoso comer bem, sabe? Saber que aquilo que eu tô comendo é uma coisa que vai ser legal pro meu corpo. E, e eu acredito que meu outro aprendizado, que também tá bem conectado com toda essa parte de alimentação, é que eu estou no processo de reaprender a não classificar os alimentos como um alimento permitido e um alimento proibido. Isso tem muita ligação com essa abordagem comportamental. Eu não vou explicar no detalhe porque não é minha área técnica, mas eu sei que, para mim, foi uma mudança de chave olhar para comida como alimento, como comida, e não como sei lá, um grupo de calorias ou algo que eu deveria evitar, mas como comida, sabe? Não tem vilão e nem mocinho, é tudo comida. A diferença é que tem alimentos que talvez não sejam tão interessantes para o seu corpo que você coma todos os dias. E tem alimentos que seu corpo vai ficar felicíssimo se você comer todos os dias. Mas não necessariamente coisas proibidas, sabe? A gente não precisa trazer essa carga para algo que deveria ser normal, como a alimentação. Para a gente continuar de pé, para a gente continuar vivendo, a gente precisa comer. Então, eu particularmente sinto que eu me encontrei muito nesse olhar mais carinhoso para a comida, que sai dessa visão de algo que é negativo ou positivo, mas sim como algo que te nutre. E aí, meu outro aprendizado é de você separar espaço para coisas que te nutrem. Ou, na verdade, talvez não separar espaço, mas aproveitar esses espaços que podem surgir eventualmente na sua vida e na sua agenda. E o que que eu quero dizer com coisas que te nutrem? Eu acho que foi no último episódio que eu comentei que eu fui num evento, ou penúltimo. A minha noção temporal não é ótima. Mas eu fui num evento que foi uma palestra da Nath para dar nome às coisas. E ela comentou sobre a importância da gente saber o que te nutre do que te alimenta. E aí aqui ela tava falando mais de atividades do dia, de tempo e tal. E aí, por exemplo, que ela tava comentando, eu vou dar um exemplo muito na minha realidade, tá? Que é algo do tipo: o que te alimenta pode ser, sei lá, eu tô numa correria, eu vou lá como alguma coisa de café da manhã que eu não parei pra pensar. O que me nutre é parar pra cozinhar o meu café da manhã. Então, o que me alimenta é, sei lá, correr de uma reunião para outra e seguir meu dia. O que me nutre é entre uma reunião e outra parar para tomar, para fazer um chá gelado, que é uma coisa que eu adoro fazer. E aí eu acho que essa parte de colocar, aproveitar esses pequenos espaços com coisas que te nutram, talvez seja mais com esses pequenos momentos de felicidade ou de pequenos luxos ali da vida adulta, sabe? Pequenas alegrias da vida adulta que você pode inserir na sua agenda intencionalmente. Provavelmente eu vou fazer um episódio só sobre isso em 2026, que já tá logo aí, né? Virando a esquina. Mas é uma coisa que eu descobri esse ano, que se chama menu dopamina. Eu ouvi em alguns episódios de podcasts diferentes, mas o principal é um da Gil. Ai, eu não vou lembrar o nome, mas depois eu coloco aqui na descrição pra vocês. Que é um podcast que ele é mais voltado em relação a uma rotina perfeita. Eu acho que é em busca de uma rotina perfeita, mas como eu já comentei, minha memória não é tão confiável, então vai estar certinho descrito aqui pra vocês. O que que é o menu dopamina? O menu dopamina é como se fosse um menu quando você vai no restaurante, em que você tem entrada, prato principal, sobremesa.
Só que ao invés de serem alimentos, são coisas que você pode fazer ao longo do seu dia que vão te nutrir de alguma forma, meio que recompor sua energia, assim. Coisas que você gosta muito de fazer e que te ajudem. Então, por exemplo, entrada são coisas pequenas, bem curtas, que você pode fazer ao longo do seu dia. Vou dar uns exemplos do que eu tenho em mente de entrada, tá? Colocar uma música que eu gosto muito e dançar ela. Então vai ser 3 minutinhos ali da música, mas movimentar o meu corpo vai ser muito gostoso. Fazer uma meditação curta, fazer um chá gelado que eu adoro de coração, parar para encher minha garrafinha de água e colocar uns cubos de gelo, porque eu adoro beber água gelada. Coisas piquiticas, assim, pititicas mesmo, simples, mas que quando você faz, trazem um pouquinho mais de cor ali pro seu dia. Pratos principais de um menu dopamina. Coisas que você vai gastar mais tempo ali. Cerca de 1 hora, 1 hora e meia. E aí, por exemplo, pra mim é uma aula de fit dance, parar pra costurar uma peça de roupa, ver uns amigos meus, sair pra tomar um café. Às vezes eu me levo pra tomar um café sozinha e eu adoro. Então são essas atividades que tomam mais tempo, exigem um certo planejamento, mas que quando você tiver um pouco mais de tempo e estiver precisando, você pode aproveitar. E aí a gente vem para sobremesa, que é algo no meio termo. Algo do tipo uma meia hora. Então, às vezes, pode ser ler um capítulo de um livro, que não vai ser tão rápido quanto dançar uma música, mas também não vai demorar tanto tempo quanto uma aula. Ou pode ser assistir um episódio daquela série que você gosta e que os episódios são curtinhos. O que que eu acho muito legal do menu dopamina? Que geralmente você cria esse arquivo e aí eu criei ele, eu fiz uma listinha minha com essas coisas. E aí quando surge um espaço na agenda, eu vou lá e olho. E esse foi muito aprendizado pra mim esse ano, que é quando surge esse espaço na agenda, aproveitar muito bem e fazer alguma coisa que eu goste. Sabe? Qualquer coisa, mesmo que seja muito rápido. Vou para os meus 2 últimos aprendizados. Nossa, esse episódio eu tô sentindo que ele tá longo. Mas eu confesso que conforme eu gravo, eu tento não olhar muito pro tempo, porque senão eu fico meio apegada à duração. E eu não acho que isso é necessário nesse espaço seguro aqui que é o feliz. Então, meu penúltimo aprendizado é que pedir ajuda e perguntar as coisas não é nem um pouco um sinal de fraqueza. Na minha cabeça, é inclusive um sinal de interesse. Do tipo, eu quero aprender, eu não sei se eu tô fazendo direito, me ajuda, mas não é fraqueza. Definitivamente não é. E esse ano eu passei por uma mudança no trabalho, eu mudei de área. E eu fui para uma área que tem um processo muito bem estabelecido e que não é um processo que eu conheço assim tão bem. Hoje eu conheço, porque eu tô nessa área faz um tempo. Mas quando eu entrei, eu não conhecia quase nada. Então eu tive que perguntar muita coisa para muita gente. E eu lembro que eu falei com um mentor meu antes dessa mudança, e eu comentei, eu queria uma dica, o que que você faria, né? Tá indo para uma área nova, o que que você entende que é interessante? E ele falou, Amanda, pergunta tudo, tudo, tudo que você puder. E pede para as pessoas te explicarem mesmo o que que acontece, como funciona. Tá tudo bem perguntar, é esperado que você pergunte. Aproveite esse começo para perguntar. E eu sempre fui uma pessoa, acho que por ser filha de professores, assim, que preza muito por compartilhar conhecimento, por aprender das outras pessoas. Eu acho que talvez esse tenha sido o ano que eu mais fiz perguntas na minha vida. E é muito legal você perder esse medo de perguntar, de poder virar e falar: olha, eu não sei se eu tô fazendo direito. Você pode me ajudar só pra garantir que tá certo? Ou, eu tenho isso em mente. Faz sentido pra você? Sabe, tá tudo bem. As pessoas se ajudam na vida real, na vida adulta, na vida profissional, em vários momentos. E tudo bem você pedir ajuda. É importante que você peça. O que eu percebo que foi um aprendizado que eu tive em 2024, e eu acho que talvez esse aprendizado seja uma evolução desse ano, é que em 2024 eu percebi que tem muita coisa que eu posso fazer sozinha, mas que eu não preciso. Em 2025, além de saber que eu não preciso fazer sozinha, eu também posso pedir ajuda e tá tudo bem. E não tem problema. Inclusive, vai me ajudar mesmo. Então eu posso pedir ajuda de coração aberto e falar: olha, isso aqui eu não tô conseguindo fazer. E tudo bem, isso vale pro trabalho, mas não só, vale pra vida, sabe? É igual, não sei, alguém te chamou pra alguma coisa e você quer muito ir, mas você tá muito cansado. Então você pode simplesmente virar pra pessoa e falar: olha, eu quero muito ir, mas eu preciso da sua ajuda pra gente pensar numa outra data, porque essa não vai funcionar pra mim, hoje eu não consigo. E tá tudo bem. Não é uma fraqueza, é sinceridade, é honestidade, é você ser você dentro das relações. E tá tudo certo. Meu último aprendizado é algo que eu tenho me esforçado muito para praticar recentemente, porque eu tenho vivido um período um pouco mais ansioso da minha vida, que é me lembrar de que eu preciso viver um dia de cada vez.
eu sou uma pessoa que tem ansiedade. Faz um bom tempo que eu convivo com ansiedade. E hoje ela tá bem controlada, a gente tem uma relação mais saudável agora. Mas a ansiedade, ela te faz pensar muito excessivamente no futuro e em detalhes, assim, né? E eu percebo que uma das coisas que me ajuda a conviver de uma forma mais saudável com a minha ansiedade é me lembrar de que é importante que eu viva um dia de cada vez. E hoje, por exemplo, pode ter sido um dia desafiador, mas isso não significa que amanhã também vai ser. Porque amanhã é um dia diferente de hoje. Então eu posso viver hoje, me preocupar com hoje e não necessariamente planejar absurdos do de amanhã. Eu entendo que não é um exercício muito fácil para os ansiosos, eu me incluo muito nesse grupo. Mas eu percebo que às vezes a gente tem tanto uma ânsia de pensar em futuro e querer controlar tudo. E eu acho que esses momentos em que a gente para e fala, tá tudo bem, hoje é um dia, amanhã vai ser outro. Você pode dormir e aí você recomeça aquele dia seguinte de uma outra forma. Um dia por vez realmente ajuda a trazer mais leveza pro dia a dia da vida. Ai, gente, vamos para os quadros? Começar com pequenas alegrias da vida adulta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E o de hoje foi meio que ver a conquista que eu sonhei. Não necessariamente sendo realizada, mas ver com mais carinho, né? Eu comentei que hoje eu moro num apartamento que é meu, então esse ano eu comprei um apartamento. Pra mim foi uma baita conquista. É, Eu tenho o meu lar, assim, sabe? A minha casinha, meu espaço. E ele é minha cara. E a minha pequena alegria da vida adulta foi que hoje eu me peguei vendo umas fotos de favoritos do meu celular. E uma das fotos de favoritos eram as fotos que eu salvei do anúncio desse apartamento quando eu vi ele. E aí eu visitei e salvei as fotos. E aí eu tava mostrando pra minha família, enfim, antes de dar tudo certo, a documentação, enquanto tava no processo ali, né? E aí eu lembro que na época eu pensava, nossa, eu preciso fazer um antes e depois. É, se der certo. Eu não fiz ainda o antes e depois. Em algum momento eu vou fazer. Inclusive porque eu preciso aceitar que não vai ter nenhum momento em que vai estar 100% tudo pronto. Às vezes eu olho aqui pra casa e eu penso, ai, tem tal coisa que eu ainda quero fazer, tem isso. Mas já tá muito gostoso, já tá muito a minha cara. E aí minha pequena alegria da vida adulta foi hoje olhar essas fotos e ver como tá agora. E perceber o quanto tá a minha cara, tá o meu jeito, tá o meu lar, sabe? Ai, isso foi tão gostoso. Ai, muito bom. A vida adulta tem seus luxos, sabe? Suas conquistas, e é gostoso de viver isso. E aí, pensando nesses luxos da vida adulta, eu vou trazer mais uma pequena alegria da vida adulta, que foi ver uma amiga minha que me viu crescer, ela é um pouco mais velha que eu, casando. Ai, gente, chorei de felicidade. Que coisa bonita, né? Poder celebrar o amor, assim. Eu amo casamentos, eu quase sempre choro. E ela tava tão linda. E isso não é sobre a beleza, sabe? É sobre a felicidade. Ela tava tão feliz, ela tava tão ela. Ai, eu fico feliz só de lembrar. Que delícia. E vamos para o afeto recente. Esse ano eu li bastante. Eu não sei se eu li o mesmo número de livros que ano passado, porque eu confesso que esse ano eu realmente não me importei com o número de livros. Eu me importei mais com o hábito da leitura estar frequente na minha rotina. E aí, o meu afeto recente vão ser dois livros, porque eu li dois livros que eu adorei e por motivos diferentes, então eu não consegui escolher entre um dos dois, e aí vão ser os dois. Um deles se chama Teoria do Amor, é de uma escritora, que o nome é L. Menini. Depois eu vou deixar na descrição bem bonitinho. Mas ele é muito divertido, gente. É muito divertido. Eu não vou dar muito spoiler desse livro, mas eu vou contar uma descriçãozinha rápida. A personagem principal é uma mulher que eu acho que ela passa um pouco dos 30 anos de idade. Ela é uma professora de física, e é legal porque em alguns momentos tem algumas coisas de teoria de física. E como eu fiz matemática, tem várias coisas que eu entendo e foi divertido de ler. E, e ela tava com um casamento marcado, e aí o noivo dela decide cancelar tudo. E aí a história começa aí, praticamente. Gente, é muito divertido. Às vezes eu li esse livro e eu me pegava dando risada, porque é muito bom, muito bom.
Sério, assim, eu adorei. Adorei. Me senti uma adolescente lendo. E o outro livro é um que se chama Nunca Vi a Chuva, do Stefano Volpe. Esse livro me pegou por, acho que 3 motivos diferentes. Um, que o personagem principal é negro. Eu tenho tentado ler mais livros de pessoas negras, ou escrito por pessoas negras, enfim, intencionalmente. E esse foi um desses livros. A capa é linda, inclusive. Mas enfim, o personagem principal é negro. O segundo é que ele lida com uma depressão. Eu não acho que isso necessariamente é spoiler, porque você descobre na primeira página do livro, praticamente. E aí eu lembro que quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando, será que eu tô preparada mentalmente pra ler isso? Porque, né, gente, esse ano foi o ano em que eu consegui parar de tomar meus medicamentos em relação à depressão e tal, então ainda é um assunto complexo pra mim, mas o livro é muito bom, então não foi um problema. Acho que foi até mais interessante ler, levando em consideração também o que eu já vivi em relação a isso. E o terceiro item, que foi inclusive um dos que me incentivou a voltar a escrever, é que o livro, ele funciona como se você estivesse lendo, não necessariamente o diário da pessoa, mas aquele caderno de escrita livre, assim, sabe? De escrita terapêutica. Que inclusive é o tema de um dos episódios desse podcast, que é o Se Você Fala com Você Mesmo. E aí, fazia um tempo que eu não estava escrevendo com frequência e lendo esse livro eu fiquei com saudade de conversar com o meu caderno. Na verdade, comigo, mas em forma de caderno, né? Vocês entenderam? E aí eu voltei a escrever por causa desse livro. E esse livro é muito gostoso de ler. Eu lembro que eu passei praticamente 2 finais de semana em que tava eu e meu namorado aqui em casa, ele queria ver Stranger Things, e não é uma série que eu assisto. Então eu tava assim, pode assistir, eu vou ler meu livro aqui, e a gente fica um do lado do outro, porque o livro tava muito bom. Eu tava fascinada pela história, e é uma história muito boa, muito boa. Recomendo fortemente. Eu esqueci de falar, quando eu terminei o tema antes dos quadros, a pergunta de hoje. Mas a pergunta de hoje é praticamente o título desse episódio, que é: o que você aprendeu em 2025? Eu compartilhei uma listona de coisas que eu realmente não sei o número de itens que deu, porque eu acho que é legal, às vezes, a gente não necessariamente ranquear todas as coisas da vida, né? Às vezes pode ser só uma lista e ponto final. E eu vou trazer um último aprendizado aqui, enquanto você pensa na sua resposta, que é: eu aprendi a valorizar as pessoas que eu amo e falar pra elas que eu amo elas. Eu não sou a pessoa que faz isso com muita frequência, mas vira e mexe eu mando mensagem pros meus amigos e falo que eu amo eles, ou eu vejo um vídeo e mando pra eles. Enfim, eu acho que essa também é uma forma de demonstrar que aquela pessoa, ela é lembrada por você de uma forma carinhosa. E aí, acho que esse foi um aprendizado que eu tive esse ano, de realmente falar para as pessoas que elas são importantes pra mim abertamente, porque pode ser que elas não se lembrem disso se eu não lembrar. E, e óbvio, né? Tem pessoas que são muito presentes e que, em tese, quando você olha, você pensa, essa pessoa já sabe disso. Mas, gente, não é muito gostoso você ouvir de uma outra pessoa que ela é importante pra você? Sabe? Faz seu dia, às vezes, traz uma alegria, então não custa nada. Compartilha esse amor, traz coisas boas pra esse mundão, porque precisa. E é isso, gente. Me conta aí qual foi o seu aprendizado deste ano, o que você aprendeu em 2025. Eu realmente vou adorar saber. Tem vários dos pontos que eu trouxe aqui que são vindos de conversas, tanto pós-episódio quanto da vida, do dia a dia. E eu realmente gosto muito das conversas que acontecem aqui nos comentários, nas redes sociais, enfim, eu adoro. E aproveitando para fazer meu último jabá do ano. Não se esqueçam de dar 5 estrelas pro podcast, realmente ajuda a entregar o podcast para pessoas que ainda não conhecem. Se você quiser, compartilha esse episódio, ou compartilha o podcast. Você também pode comentar e me falar qual que foi seu aprendizado desse ano, porque eu vou ficar muito, muito, muito feliz. E eu também tenho um Instagram em que eu comento quando os episódios saem. E ele se chama Feliz no Possível, mesmo nome do podcast. Então, só procurar lá. Eu tenho tentado trazer coisas quase todos os dias. E eu acho que a ideia é justamente essa, mesmo do podcast. Te lembrar de tentar ser feliz e meio às complexidades da vida. Eu espero muito ter vocês comigo nessa caminhada em 2026. Um beijo, gente. Tchau! Feliz no possível.